O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tende piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então, Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isto? Eles responderam: Sim, Senhor. Então, Jesus tocou os olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a primeira sexta-feira do Advento. Também concilia-se com a primeira sexta-feira do mês. Muitos de nós que temos uma devoção especial pelo Sagrado Coração de Jesus, nos consagramos a Ele neste dia, primeira sexta-feira do mês. Creio que é uma feliz coincidência celebrarmos esse dia juntamente no início desse tempo litúrgico que a Igreja nos oferece, que é o Advento. Nós chegamos à reta final do ano civil. O Advento é um tempo, então, propício para uma olhada específica para a nossa vida de cristãos e cristãs. Vai terminando o ano. Então, na liturgia, se dá uma baixada de ânimo. Não tem glória, não tem palmas. Ou seja, porque é um tempo no qual a oração deve ser uma oração de reflexão, uma introspecção. E essa introspecção, ela tem duas direções. Uma é olhar para trás, uma olhada retrospectiva, e perguntar-nos, como cristãos e cristãs, como foi o meu ano? Como foi que vivi as virtudes cristãs, a fé cristã que eu professo durante o ano? Então, o tempo do Advento é esse convite para baixarmos a bola e ir fazendo um balanço do ano. Essa é a olhada retrospectiva. Mas também o Advento já nos remete a uma olhada prospectiva, para frente. Ou seja, se não conseguir viver plenamente os desafios que a vida me impôs durante o ano, cristamente, é hora então
de deixar o menino nascer mais uma vez em nosso coração, trazendo uma esperança, uma renovação, nos dando mais uma vez a possibilidade de planejar a nossa vida à luz da oração que esse tempo do Advento nos propõe. Especialmente na leitura do Evangelho de hoje, nós temos, por exemplo, um critério que Jesus nos dá, muito importante para olharmos para a nossa própria vida. E o critério é muito simples. Aquela palavrinha de apenas 2 letras que faz toda a diferença na vida do ser humano, no caso, em nossas vidas. E esse diferencial em nossas vidas é aquilo que nós chamamos de fé. Fé. E a pergunta é: como foi a sua fé nesse ano que vai terminando? Como foi? Vejam, a fé tem 3 dimensões fundamentais. A primeira dimensão da fé é o crer. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio na minha mãe querida, Nossa Senhora, eu creio. É a primeira dimensão, o crer. Mas a fé tem uma segunda dimensão, também muito importante. Qual é? O confiar. Não basta só crer. A gente tem que crer, mas também tem que confiar. Tem muita gente que crê, mas não confia em Deus. Muitas vezes a gente está acamado, sentado, deitado numa cama de hospital. Muitas vezes a gente crê em Deus, mas nos falta a confiança que Ele tem o poder de nos curar. Ele tem o poder de nos levantar. Ele pode nos tirar do fundo do poço. E a terceira dimensão da fé, não menos importante, é o comprometer. Primeiro momento, eu creio. Eu creio em Deus. Segundo momento, eu confio em Deus. No terceiro momento, eu me comprometo com essa fé que eu professo. E aqui nessa terceira dimensão, gente, é que muitas vezes a gente capenga mais. A gente crê, a gente pede, confia, mas na hora de se comprometer radicalmente com o Evangelho, com a proposta do reino de Deus, muitas vezes a gente fraqueja. O exemplo dos cegos de hoje. Primeiro, esses cegos escutam que Jesus vai passando. E ao escutar, ao saberem que Jesus vai passando, eles creem em Jesus. Eles creem em Jesus. E ao crer em Jesus, eles começam a gritar. Porque eles confiam que Ele
pode fazer o milagre. Depois de terem crido, depois de terem confiado e recebido o milagre, mesmo Jesus repreendendo, dizendo: não vão espalhar nada por aí. O que é que eles fazem? Vão proclamar aquela maravilha, aquele milagre que receberam por toda a região. Comprometem-se com a fé que professaram. Porque o milagre só aconteceu porque essa palavrinha de 2 letras era muito forte na vida deles dois. Então foram homens que creram, que confiaram e se comprometeram a anunciar a palavra de Deus, o Evangelho. Que o Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, nos dê essa graça de confiarmos, em primeiro lugar, de crermos nele. Crermos com a nossa mente, com o nosso coração, crermos inteiramente. Você que precisa dele, confie radicalmente nele, porque ele tudo pode. Tenha fé, tenha fé. E ao receber a graça, não se esqueçam, comprometer-se com a fé, com o anúncio do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.